Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, podcast da Escola Projeto, com curadoria do Quase Sem Pauta. O Quase Sem Pauta é um podcast de duas grandes amigas jornalistas que, durante a pandemia, resolveram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conversar, conhecer novas histórias e novas pessoas. Tudo bem, Lúcia Porto? E aí, Matos, tudo jóia? Pois é, a gente adora bater papo, conversar e conhecer gente nova. Essa foi a proposta que a gente pensou quando criamos o Quase Sem Pauta. E é a mesma proposta que temos aqui no Pod Projeto. No Pod Projeto, especificamente, a gente conversa sobre educação e conhece quem faz e o que faz a Escola Projeto. Uma escola que nasceu no final do ano de 1988 com as sócias, irmãs e professoras Beth e Neca Baldi, numa casa residencial linda na rua Paulino Teixeira, aqui em Porto Alegre. Pois é, hoje, 35 anos depois, a Projeto ocupa uma sede única, super legal, que fica na Avenida Ipiranga 585, no bairro Menino Deus, atendendo crianças desde a educação infantil, de 1 a 5 anos, até o ensino fundamental, de 1ª a 5ª série. Uma escola que virou referência, que virou modelo aqui em Porto Alegre, e como a gente está vendo nessa temporada, né, Porto, as famílias e os funcionários, e não só os alunos, né, mas toda a comunidade envolvida é apaixonada pela Projeto, né? Super, né, Mato? Super. E por isso a gente tem muito orgulho dessa parceria entre a Escola Projeto e o Quase Sem Pauta. Desde o final do mês de junho, nós estamos conversando com as educadoras, coordenadoras, professoras, mães, pais, parceiros e todos envolvidos no dia a dia da escola. E assim a gente está conhecendo melhor as ações que fazem da Projeto essa escola referência. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, tem um episódio novo disponível no canal do YouTube da Escola Projeto. Já convidamos para te inscreveres aqui conosco, ativares o sininho para não perder nenhuma das atualizações e conferir assim todos os episódios. E como eles são tão legais, já aproveita e passa para os teus amigos. Bom, a gente começou essa temporada conversando com a diretora administrativa da Escola Projeto, a Neca Baldi, e com a coordenadora de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, Andréia Paim. A gente bateu um papo sobre a história, o propósito da escola e como ela vem se desenvolvendo, sempre com a ideia de que a educação e, portanto, uma escola, né, estão sempre em construção. Depois, no episódio 2, conversamos com a coordenadora pedagógica Débora Vier Fischer e com a doutora em educação e mãe da Escola Projeto, a Luciana Grupelli Loponte, sobre arte e educação e como elas podem ajudar as pessoas a pensar a escola de formas diferentes, né? Depois a gente bateu um papo sobre escola anticapacitista, com a mãe de 2 alunos da Projeto, a Elisane Beló, e com a Fernanda Lantes, que é pedagoga especial e responsável pelo atendimento educacional especializado da Projeto. Depois, o tema foi o Grêmio Estudantil da escola na promoção de ações pelo planeta, com Rafael Bricoli, professor de teatro, coordenador do Grêmio Estudantil da Projeto, e com a Lívia Ribeiro, que é coordenadora de um movimento muito legal que se chama Escolas pelo Clima. No 5º episódio do Pod Projeto, falamos sobre a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã com as professoras Ana Carolina Risdic da Silva e Jaqueline Pieretti. Depois, a gente bateu um papo com a jornalista Flávia Amu e com o chefe de cozinha Marcelo Schambeck. Eles são os pais do Ian e da Lina, alunos da Projeto, e eles são os responsáveis pela maravilhosa cantina da Escola Cantina Banana Maçã. No 7º episódio, a gente falou sobre o coletivo NAMP, o Núcleo Antirracista e Multicultural da Projeto, com a professora Amanda Rodrigues Mendonça e com a mãe de aluno Fabiana Sazzi. E no último episódio, livros e paixão pela leitura, com a professora Maria da Graça Machado e com a escritora Suzana Ventura. E foi bacana esse programa de livros, né? Como a gente gosta de conversar desse assunto, né, de literatura. Hoje, no 9º episódio do Pod Projeto, a gente vai falar de um assunto que também é muito próximo da gente, que é da área da comunicação, né? Nós vamos falar da reconstrução da marca da Projeto. Vamos contar um pouco do desenvolvimento do processo de branding, que teve como objetivo atualizar a marca e o posicionamento dessa escola, que já está há 35 anos por aqui.
A metodologia de cocriação envolveu os alunos e a equipe para pensar este momento de evolução da identidade e de comunicação da escola. Por isso recebemos hoje Daniela Lompa Nunes, a Dani, e Ismael Bertamoni, o Isma. Olá, bom dia. Tudo Oi, bem? pessoal, tudo bem? Como é que Bom vocês dia. estão? Vamos lá, então. A Daniela Lompa Nunes é designer com especialização em branding, comunicação e marketing, pesquisadora em design de culturas regenerativas. Foi cofundadora e diretora da CDA Design, onde atuou até o ano de 2018. No ano seguinte, fundou a Purpose Marcas com Alma, consultoria de estratégias e design de marcas com foco em inovação consciente. O Ismael Bertamoni, o Isma, é designer especialista em branding, tem especialização em direção de arte pelo Instituto Europeu de Design, em Roma, pós-graduado em design estratégico pela Unicinos e arquitetura e urbanismo pela Atitus. Já desenvolveu projetos para marcas como Nike, Santander, Nissan, Grandene, Outback, Correios e Grupo Pão de Açúcar. Entusiasta de negócios, tecnologia e pessoas, Isma acredita que as marcas possuem um papel fundamental para a construção de um futuro mais positivo. Vai ser bom esse papo, hein, Matos? Muito bom, gente. Olha, bem-vindos. Obrigada pela confiança. Quero começar perguntando para vocês como é que começou a relação de vocês com a Escola Projeto e como é que começou esse projeto que dá nome ao nosso 9º episódio, que é a reconstrução da marca da escola. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Acho que eu posso começar respondendo essa, né, Isma? Porque, na verdade, a história com a Projeto começou há muitos anos atrás. Eu sou mãe da Projeto, né? Meus 2 meninos estudaram lá. Hoje já são homens, um com 21, outro com 24. E eu tive, assim, o grande privilégio de ter os meninos toda a etapa escolar da escola Projeto lá, né? Então, realmente é um trabalho fantástico, um trabalho que eu acredito demais. E depois os meninos deixaram a escola, eu continuei acompanhando, porque a gente, enfim, né, como ex-mãe, continua amiga das professoras, das diretoras, enfim. E aí, nesse momento de evolução da escola, de novo momento de sede nova, quando a NECA me procurou para pensar, né, como é que a gente poderia ajudar nessa questão de nova marca, de novo posicionamento, eu fiquei muito alegre, muito feliz, né, por acreditar tanto nesse trabalho e ser entusiasta de tudo que acontece com a escola. Então, estou feliz aqui também de poder contar um pouco disso para vocês hoje. Isma. Bom, o projeto, então, ele surge com essa necessidade, né, da Escola Projeto de um novo momento, né, acho que muito nessa transição aí para a nova sede. E para a gente também foi uma satisfação se conectar, né? Porque eu, como pai de uma criança, de uma menina pequena, assim, acho muito incrível, né? Quando a gente trabalha esse tipo a gente desenvolve esse tipo de projeto onde a gente pode entender um pouco mais esse universo, né? Que é a educação, entender a qualidade que a projeto desenvolve, né? No seu plano de trabalho. E foi uma satisfação iniciar esse projeto e, claro, todo o histórico que a Dani traz em relação a ter tido essa experiência para a gente foi muito, muito importante, né? Então, acho que é uma satisfação desenvolver esse projeto com eles. A gente sabe que para criar uma marca é um processo muito difícil, né? Começar uma marca do zero, começar do nada, algumas vezes apenas com o nome, ou muitas vezes nem com o nome, é muito difícil. Agora, qual é a diferença? Eu, na minha avaliação, até julgo que seja mais difícil, mas qual é a diferença de pensar numa marca, de pensar numa nova identidade, para uma marca que já está tão solidificada como a Projeto, né? Que já tem essa identidade, já está tão no imaginário das pessoas, como da Projeto aí já. Vocês começaram a mexer, não sei exatamente há quanto tempo, mas como foi esse trabalho, Dani? É mais difícil ou mais fácil? Eu tenho curiosidade. Então, eu nunca pensei nisso, se é difícil, mais difícil ou mais fácil. Na verdade, sempre é um desafio, né, gurias? Criar, né, ajudar, apoiar uma construção de marca, né? Mas o que acontece é que a gente parte sempre de um aprofundamento, né, de um entendimento muito importante no que são as bases, as raízes, os conceitos, né? Então, tem muita conversa, né? A gente partiu de muitas entrevistas
com as pessoas da escola, com pais, com ex-alunos, né? A gente fez uma pesquisa ampla, assim, bem profunda. Então, esse primeiro momento é um momento que para a gente é de um aculturamento, né? De entender exatamente onde está e para onde vai, né? Então, respeitar muito a pré-existência, respeitar muito uma história e, ao mesmo tempo, ajudar a construir esse futuro, né? Então, é uma responsabilidade bem grande, gigante, eu diria, mas que a gente compartilha, porque a gente acredita muito na cocriação, né? Então, a gente fez todo esse processo muito próximos, né? Dos professores, dos próprios alunos, né? Que também ajudaram nessa construção, a gente vai contar um pouco mais. E é um pouco isso, assim, esse olhar é sempre de muito respeito a tudo que está construído. Quando é uma marca nova, né, de muito entendimento daquilo que vem pela frente, né, mas também tem sempre um histórico a partir da onde, quando é nova, né, da onde vem esse desejo. Então, diria que é sempre um desafio, mas um desafio legal, né, que a gente fica super empolgado, né, Isma, de como é que a gente conta, como é que ajuda, como é que faz isso acontecer, como é que faz as coisas, né, se materializarem depois, né, mas até materializar em marca, em coisas coloridas, tem uma história gigante, né, tem muito trabalho por trás, né. Contem pra gente, então, como é que foi esse processo. Que as pessoas Legal. olham a marca lá e às vezes não imaginam, né, o tempo, o envolvimento, a técnica, tudo que envolve, né. Bom, o trabalho ele inicia com uma série de entrevistas, né? Então a gente sempre busca se conectar com a comunidade da marca, né? Então a gente parte de uma série de entrevistas iniciais com as fundadoras, né? A gente vai conversar muito com os professores, né? Com toda a cadeia que está envolvida dentro da própria lógica, né? De funcionamento da escola. A gente teve um contato muito próximo também com pais de alunos, ex-pais, né, pais que já tiveram a sua experiência com a escola e ex-alunos, que foi muito interessante perceber, né, toda essa evolução de qual era a percepção de quem está entrando, né, de novos pais e alunos e de alunos que já passaram pela escola. Então, isso tudo foi muito interessante para a gente perceber quais aprendizados, né, o que as pessoas levam da escola. Então, essa etapa ela teve uma profundidade muito rica, assim, em termos de significado, né, de valores, de todas as questões, né, que os alunos adquirem, né, ao longo do processo da sua formação, né. Então, acho que foi isso, essa etapa foi essencial para a gente entender o que é essência, né, o que é propósito, o que são valores que as pessoas, né, adquirem ao longo do ensino, né. Então, isso foi muito legal. Tem uma coisa importante, né, que é esse estar e conversar com as pessoas, a vibração, a energia, né? Então, assim, tudo que as pessoas nos abasteceram, né, dessa que é algo que é difícil até de explicar, né? Mas que é esse entendimento do que as pessoas vibram pela escola, né? A Projeto ela é uma marca, uma organização que tem essa característica, ela envolve as famílias, ela envolve as crianças. E eu sou contaminada com isso desde que meus meninos estiveram lá. E foi muito legal, né, nessas conversas todas que tivemos com tantas pessoas, entender que todos são picados por esse vírus do projeto, né? A gente se envolve de um jeito com eles, assim, e isso realmente vem à tona, né? As conversas, essa energia, passou, né, Isma? E isso vem para o projeto como um todo, né? Que é muito bacana. Isso é uma coisa que a gente também traz, né, trouxe e vai trazer em vários episódios, que é uma frase que a NECA usou no primeiro programa, né? A Projeto, a criança sai da escola, mas a escola não sai da criança. E isso acontece com as famílias também, como a Dani está dando esse exemplo tão perfeito agora, né, com relação, né, aos teus filhos. Quando a gente pensa em trabalho de marca, de branding, a gente pensa muito nessa questão da impressão e da percepção que os outros têm de algo que ainda não é uma marca, né? Que é um nome, que é uma entidade, que é uma escola, enfim, que é um produto. Que foi o que vocês fizeram agora nesse trabalho de branding. E vocês já falaram aqui que ouviram muitas pessoas, né? Branding e marca é um trabalho de escuta muito importante. E vocês tiveram um público diferente para isso, né? Quando vocês são contratados por uma empresa, geralmente escutam diretores, gestores, né, donos dos negócios. Mas vocês ouviram crianças, eu imagino, né? Como é que é trabalhar com esse público que é muito sincero muitas vezes, né?
Bom, além de ouvir, a gente foi co-criar com as crianças. Acho que isso é o mais interessante e o mais divertido do processo como um todo, né? A gente sabe que a gente precisava se conectar principalmente com esse público, né? Então, o projeto tinha como estratégia, e isso a gente conversou desde o início, né, da construção, de que forma que a gente pudesse envolver as crianças no processo para que a gente conseguisse extrair características para a marca, né, para a construção dessa marca que representasse o universo deles, né? Então, além das conversas, a gente fez um grande workshop com alguns alunos, onde a gente selecionou, né, diferentes níveis de idades, né, da escola, onde a gente construiu, então, todo um workshop, onde a gente chama de workshop, mas que foi uma grande oficina de criação, onde a gente primeiro explorou alguns conceitos, né? A gente fez uma pergunta, soltou uma pergunta para os alunos, questionando eles, né? Quais eram os valores ou o que as pessoas, o que eles lembravam quando falavam o nome da escola, né? Para a gente tentar extrair alguns conceitos, né, que representasse, né, essa materialização da escola para eles. E aí foi muito bonito, porque surgiram palavras muito distintas, né, conceitos muito distintos. E são conceitos que muitas vezes a gente não consegue extrair, né, de uma entrevista, ou daqui a pouco a gente não percebe como algo que seja muito forte, né? E das crianças isso surge espontaneamente. E depois desse processo a gente pediu para eles materializar em desenhos, né, o que representava esses conceitos. E desses conceitos, então, nesses desenhos, a gente começou a fazer recortes que foram muito ricos, assim, em termos de grafismos, né, em termos de elementos visuais. E toda a construção, ela parte desse aproveitamento desses materiais que surgiram desse processo. Então, depois, quando a gente começar a identificar, né, as peças da nova marca, os materiais, a gente vai ver essa riqueza, né, de grafismos que surgem desse processo de cocriação com as crianças. Então, foi um projeto muito rico nesse sentido, né? Porque a gente estava trabalhando também com algo que não era trivial em termos de identidade, porque a gente estava recebendo uma série de elementos e a gente precisava trabalhar com eles dentro da identidade, né? Então, isso é muito inusitado e também nos faz criar um processo de adaptação muito particular, né, para o projeto. Pois é, vocês já tinham trabalhado com essa faixa etária, digamos assim, e com esse formato, com esse tipo, né, de estratégia, de ferramenta, e que reflexões ele trouxe para vocês, individualmente, como profissionais mesmo, assim? Eu havia feito, muitos anos atrás já, um livro de 30 anos da escola. Tinha feito o design do livro para as meninas. E na época a gente já aproveitou desenhos. Mas eram desenhos que já estavam, enfim, fiz uma curadoria e aproveitei, né, para esse livro. Mas essa vez foi diferente, né, porque foi uma cocriação, né, foi um envolvimento das crianças buscando pensar com elas que sentimentos, o que a escola representa, né, para poder depois levar isso para a construção, né, da marca como um todo. E fazendo também um link com o que é muito importante na projeto, que é a arte como um todo, né? Então, a projeto ela tem esse pilar, né, que é algo realmente muito trabalhado de uma maneira muito diferenciada na escola, e isso ficou muito evidente na identidade visual. Quando vocês conhecerem, vocês vão reconhecer. Então, foi muito rico, assim, poder trazer esse olhar das crianças, linkar com a arte e crianças simbolizarem a projeto, né? Então, poder construir, fazer essa construção, a gente entender isso no processo, de que isso era possível, é a riqueza da criatividade, é a riqueza da cocriação, porque nada disso a gente fez sozinho, a gente vai com as professoras, vai com, né? Enfim, é todo um trabalho que vai nos levando a chegar nessas soluções. Então, foi realmente bem bacana. E também em relação à questão de falar com crianças, né, que a pergunta anterior que vocês comentaram, tem também uma contribuição sobre os ex-alunos que a gente também falou, né, com quem nós falamos. E foi muito legal ouvir o que eles, hoje vivendo em outras escolas ou até em faculdades já, carregam do projeto. É riquíssimo.
assim, a lembrança deles, né, de tempos de projeto. Alguns, assim, tem um depoimento que diz, eu daria tudo, ou quase tudo, para voltar lá uma semana, sabe? Assim, ó, é uma beleza, assim, o que realmente eles conseguem construir, né, de memória, de experiência e de legado para a vida, né, dessas pessoas. Interessante isso que tu está falando, Dani, também, porque, né, a gente está aqui se encaminhando já para os episódios finais da temporada, da primeira temporada aí do Pod Projeto. E cada vez que a gente conversa com alguém, a gente traz uma memória de um programa anterior de alguém que falou algo e quem está falando conosco naquele momento corrobora isso, é muito legal. Teve um programa que a gente fez com o Marcelo Schambeck e a Flávia Mu, e eles falaram da emoção dos pais quando vão almoçar na cantina, que é o lugar dos filhos, porque muitas vezes os filhos vão com eles no Capincho, que é o restaurante da dupla, e eles vão no lugar dos pais. E agora você está contando isso dos alunos que estão na universidade e ainda lembram. Então, é muito bacana todas essas gerações envolvidas de diferentes maneiras, né? Eu fiz esse pensamento também para tentar levar para o lado, que é o seguinte: vocês estão falando em coisas muito boas e muito tranquilas na elaboração de uma marca, num trabalho de branding. Mas quem trabalha com comunicação, né, nós 4 envolvidos aqui trabalhamos com isso, nós sabemos que não é bem assim, né? Sempre tem uma pedra no meio do caminho. Então, qual foi o principal desafio para chegar à solução que vocês chegaram? Porque teve, né, com certeza. Eu acho que tem uma questão que nesse projeto se diferencia, sim, porque a gente está trabalhando num contexto onde é diferente a forma de relação dentro do mercado, né? A gente fala... a concorrência é muito diversa, sim. A gente foi estudar diferentes propostas, né, dentro da comunidade, em termos de, né, da localização de Porto Alegre, onde a gente também foi perceber como que a gente poderia falar da projeto, né, construir uma narrativa que fosse muito própria, né, e que tivesse os seus valores muito valorizados em termos de, né, o que é essa proposta dessa escola, né, como é que constrói a narrativa dela e como que a gente também posiciona ela de uma forma onde as pessoas entendessem, né, o que eles entregam enquanto ensino, né. E eu acho que isso, o desafio foi muito rico, assim, porque a gente conseguiu perceber nesse contexto, né, que dentro do mercado das marcas a gente fala de concorrência, né, a gente entendeu que a Projeto tinha benefícios, né, tinham características e tinha valores muito próprios, né, e isso por si só já era algo muito particular deles e que a gente precisava potencializar, né. Acho que isso foi um desafio legal de como que a gente mostra, né, as qualidades da escola a partir daquilo que ela realmente entrega, né. A gente não precisou criar narrativas, né, contar histórias que não fossem verdadeiras, né. Acho que a Projeto ela dá tem essa condição que é muito real, né. Então acho que isso foi um desafio legal de perceber a qualidade que eles têm enquanto entrega e materializar isso dentro de um projeto de branding, né. Eu fico impressionada, eu sou da área da comunicação, mas uma coisa é eu explicar projeto, por exemplo, me sentar e escrever um texto sobre o projeto, ou gravar um podcast sobre o projeto. Agora, eu queria que vocês nos explicassem as etapas, porque a impressão que eu tenho de que quem faz o trabalho de vocês é assim: ouve muita gente, recolhe muito material, aí fica assim com um monte de informação e aí tem que transformar aquilo numa marca. A marca fala aí tem por que si, acender né? uma luz, iluminar eles, né? E não tem nada escrito. A marca tem que falar por si. Que etapas são essas? Começa realmente com a escuta, depois vai para onde? Legal. Eu acho que, assim, na verdade, são várias etapas, né? E a gente enxerga, né, uma que é a parte visual. Mas para apoiar a parte visual, tem uma parte de estratégia, né? E é essa que, quando a gente consegue construir ela em etapas, ela fica tão clara que a parte visual, ela surge, né? Então, o nosso trabalho começa nessa imersão, né, que são essas pesquisas, né, que vão desde entrevistas, uma pesquisa de mercado muito ampla, né, de todos os players que atuam, né, naquele segmento,
um olhar muito importante, né, para público, com quem essa escola se relaciona, como é que ela deve falar com essas pessoas, como é que ela pode se tornar mais clara, né? E aqui o Isma, quando fala nesse desafio, realmente ele traz um ponto que para a gente, voltando um pouquinho na pergunta agora anterior, que eu acho que vale reforçar, assim, depois eu volto para as etapas, Lúcia. A gente teve quando tu me colocou desafio, eu fiquei pensando, desafio com cliente quase não teve, assim, porque a Projeto, elas são tão próximas nossas e confiam tanto no nosso trabalho, que o trabalho foi bom de fazer, tranquilo de fazer. Então, aqueles desafios de mercado a gente tem, às vezes, com alguns clientes que são difíceis, com a Projeto isso inexistiu, né? A gente tem uma parceria muito boa. Mas o desafio foi assim, como é que a gente trata essa questão de posicionamento, que é algo que é delicado, como é que a gente olha esse mercado, e ali a gente descobriu algo que até então parecia um problema que a Projeto deveria solucionar, que é a questão dela encerrar no 5º ano, né? Que foi até que deu nome ao primeiro episódio, né, da escola incompleta. E o que a gente conseguiu mostrar para elas a partir da pesquisa é que a Projeto não é uma escola incompleta, a Projeto ela é uma escola especialista em infância, algo que elas dão tanta importância, tanto foco, tanto estudo, tanto fundamento para esse ser nesses anos, né? E elas têm tanta convicção desse trabalho que elas não querem de forma alguma da sequência, porque esse é o conteúdo que elas acreditam saberem trabalhar tão bem, né? Então, a gente conseguiu transformar, digamos, o limão numa limonada, né? Numa bela limonada. O que poderia ser uma fraqueza virou uma força, é isso, Dani? Exatamente, é isso. Esse foi o desafio que a gente enfrentou, assim, que a gente conseguiu com elas, né, mostrar esse caminho. Elas ficaram muito felizes com esse entendimento, né? Foi uma conquista, né, desse projeto, que era um grande desafio de como posicionar a escola, né? Então, e quando a gente constrói, voltando para as etapas que a Lúcia perguntou, quando a gente consegue fazer todo esse olhar, né, une isso também com o olhar de tendências, né, comportamentos emergentes também, que a gente chama, e reúne tudo isso, né, que é assim, é muita informação, mas com metodologias, com técnicas, a gente vai decupando, vai colocando cada coisa na sua caixinha e vai, enfim, depois conseguindo derivar para alguns pilares de marca que vão dar suporte para essa criação, né? Vão dar diretrizes para a criação do design, do visual, da identidade gráfica, enfim. Então, quando começa a olhar esse trabalho depois feito, uma coisa corresponde à outra e as coisas vão sendo construídas de uma maneira quase natural, sabe, Lúcia? Então, assim, quando vocês conhecerem, a gente até no final pode até mostrar para vocês esse material, eu acredito que não vai ter problema aqui. A gente vê que nasceu de uma maneira natural, né? Então, esse entendimento, assim, inicial desse estudo todo, ele vai se afunilando e vai depois fazer nascer um visual que faça sentido, que emocione, que alegre, né? E é isso que a gente, né, Isma, vai mostrar em breve para todo mundo conhecer. Tá, Matos, eu não sei de ti, ó, mas eu quero te dizer o seguinte, a gente está falando tanto dessa marca, de que foi co-criada, crianças, ex-alunos, professores, pais, nós não vamos ver nada, ô Daniela. Eu tô desesperada, por favor, nos Vamos mostrem. ver alguma coisa aí. Bora lá. Então tá, ó, compartilhando aí o material da Dani. Ah, meu Deus, teve mãozinha de aluno. O que é isso aí que a gente está vendo, Daniela? Olha aí, então, aqui é esse momento que a gente comentou com vocês, né, dessa dinâmica com as crianças de cocriação e que rendeu uma série, né, de formas, de elementos que a gente então trouxe, né, para o mundo vetorial, né, redesenhou ele, trouxe ele para a criação da identidade da marca. E aí isso apareceu, isso já está como um teaser na fachada da escola, né, esse ano como um todo, que é essa testeira que bacana aquela colorida, fachada. Que né, lindo. isso já está na escola, colorindo já e trazendo, né, esse universo tão cheio de cor, de alegria e de arte, né? Que é esse um dos pontos que essa identidade busca reforçar, que é muito uma característica da Projeto. E agora aqui a gente vai mostrar para vocês como é que foi a construção, então, do símbolo, né? Que acompanha essa marca hoje. Então,
a gente partiu, né, através de um elemento que remete à imaginação, né, um ponto que inicia tudo, né, a gente tem e aqui isso tudo são desenhos que vêm também desses desenhos das crianças, né, essa ideia de abraço, né, de acolhimento, e vai se montando um corpo aqui, né, essa ideia de movimento, né, e vai se formando aqui um símbolo e uma base, né, que é bastante orgânica ali, que mostra uma sensação de movimento e essa ideia de uma constante transformação. E aqui a gente tem esse brilho, assim, né, que lembra essa ideia de conhecimento, de descobertas, e essa luz, né, que ilumina, que é o conhecimento, né, que ilumina a gente. Também trazendo essa ideia da mão, né, do exercício, né, do fazer manual, que está sempre associado também com o intelectual. Então aqui a gente tem esse conjunto de elementos que a gente buscou e traz então um novo lettering, né, com tipos desenhados, né, especiais, assim, todos para remeterem a essa ideia de uma escola que ela é feita, né, de forma muito a respeitar a diversidade, né? Então a ideia é que esse lettering ele lembre, né, diversidade e traga uma identidade nova, né, dentro desse aspecto bastante relacionado à arte. Aqui os elementos visuais de cor, né, como é que a gente está trabalhando então com a questão cromática. Aqui o lettering, que é a marca em si, né, ela que vai ser sempre o registro da escola, que vai estar associado a diversos elementos visuais que são muito flexíveis e podem ser trabalhados e mostrados de diversas maneiras. Aqui um pouco do estudo tipográfico, de como é que podem acontecer. E aqui algumas peças, alguns pontos de contato, como a gente chama, né? Que vão dar vida, né? Vão materializar essa identidade. Ó, a Deia aí, que é lindo demais. Ai, tá todo mundo louco pelos cadernos, louco para fazer cadernos. Nós também, né, Lúcia Matos? Queremos cadernos, queremos tudo. Nossa, tá lindo demais. Olha, aqui, mais bloquinhos, cadernos, coisa que na escola a gente precisa tanto, né? Olha, aqui muito um pouco bonito. Também de como a marca vai se apresentar em digital. Enfim, uma série de estudos e variações aqui de como é que isso tudo vai estar daqui para frente, né? Ali, outubro em diante, mostrando, enfim, esse novo momento da escola. Que é isso, né? Muito alegre, muito focado nas crianças, colorida, no né? No fazer. Lúdica, né? Bem lúdica, né? Bem lúdica. E, enfim, é isso aí que a gente, lindo construiu demais. com as gurias. Parabéns, gente. Lindo Parabéns. demais. Obrigada. É interessante a gente, né, ver essa construção toda que vocês fizeram, né? Vocês que trabalham muito com isso. Como é difícil, às vezes, a gente fazer o simples, né? Porque se a gente for pensar e desdobrar e voltar, a gente tem o ícone principal, digamos, é um boneco e tipografia. Só que não é um boneco qualquer, né? É um boneco cheio de significados, né? Cheio. E que depois se desdobra em várias aplicações. Quando mostraram aquela primeira ali da música, eu já comecei a ver todas as possibilidades que tem, pensando em todos os podcasts que nós já fizemos, né, Lúcia Matos? Legal. Agora a gente vai ter que regravar todos para mudar os ícones, porque vai ficar lindo. Olha, legal, parabéns. Que bom. Porque a gente, quando a gente começou a pensar também o podcast, a única referência que tínhamos também era a paleta de cores que a gente usou para o projeto, né? Então, se vocês também já acompanharam, já viram, a gente usou aquela paleta de cores. Mas ficamos muito felizes em saber que uma conversa muito bem com a outra, né? Do que a gente criou com o que vocês brilhantemente criaram, né? Parabéns, né, Lina? Legal. Perfeito. Obrigada. Muito lindo, e fica mais lindo ainda quando a gente entende, né, todo o processo e tudo que foi feito antes, né? E de onde
de onde veio cada um desses elementos que hoje aparecem nessa nova marca. Muito bacana mesmo. Olha, é uma lindo riqueza, mesmo. né? É Legal. uma riqueza, é um trabalho que nos dá bastante satisfação, assim. Isso que a gente nem entrou, e tem todo um trabalho de estratégias, né? E que desaguam também e ajudam depois a escola a pensar o fazer, o dia a dia, né? E como valorizar cada experiência, né, do dia a dia da escola, alguns pilares estratégicos que ajudam a pensar, enfim, a escola, a comunicação, a criação de ações. Então, é um projeto muito rico, e a escola, assim, foi uma matéria-prima fantástica para a gente, né? A gente só teve prazer, assim, realmente. Por isso, quando tu tocou no assunto do desafio, eu digo, desafio, mas, cara, não sei se teve, foi Será tão bom que de teve? fazer esse projeto. Mas o ISMA trouxe um bom desafio, esse foi. Para concluir, né, acho que a identidade ela representa muito o que a Projeto é, né? A Projeto ela é muito diversa na forma de pensar, né, na forma de se conectar com o mundo, de se relacionar. E eu acho que essa identidade ela precisava traduzir muito isso, né? Que ela não é uma escola estática, parada, ou que está presa num único elemento, né? Ela é muito mutável, né? Muito mutante. E a gente sempre procurou respeitar essa característica que é muito natural deles, né? Então, quando se trata de crianças, né, desse universo que também está em transição, em movimento, a gente precisava trazer isso para a identidade, né? Então, acho que o resultado é muito satisfatório para a gente, assim, porque a gente conseguiu amarrar diferentes conceitos, né, que representam a escola e que representam, né, o pensar como um todo, né? Então, acho que isso é muito bonito, assim, para a gente foi muito satisfatório, assim. Mas cabe pensar dizer uma outra questão aqui que também foi algo que a gente conversou, porque nessa questão de redesenho a gente costuma ter muitas vezes buscar muito o que já está construído. E aí tem um ponto importante disso que o ISMA está trazendo, né? Que a gente tinha os lápis, que são uma característica muito forte da escola, né? E a gente conversou muito com as gurias nesse momento. Olha, a gente já gosta, né? Acha que o lápis é importante, mas o universo do conhecimento está tão amplo, né? E a escola, o lápis já não consegue simbolizar tudo que a escola pode oferecer, né? Que passa aí por, enfim, infinitas possibilidades, que é o que o ISMA está falando. Então, esse olhar, sim, o lápis ele segue ali, ele é um dos elementos, mas a gente acabou tendo que trazer um universo muito maior, né? Para poder gerar essa grandeza do que a escola possibilita, do que a Projeto possibilita para as crianças, né? E eu vi ali no desenho das crianças muitos corações e muitos bonequinhos abraçados, né? Muitos grupos. E eu acho que isso simboliza muito o que é a Projeto. E eu acho que o trabalho de vocês também, o próprio processo tem a ver com isso, né? Então, como tudo que a gente percebe na Projeto e que a gente vem percebendo ao longo dessa temporada 1 do Pod Projeto, a escola inteira se envolve, mesmo participando, né? Sim, então, vocês imaginem também do ponto de vista até pedagógico, né? O que vai ser para essas crianças olharem a participação delas nessa marca, porque afinal de contas elas participaram, né? Botando a mão na massa, não foram só entrevistas. Então isso é até a construção da marca, da Projeto, da nova marca tem essa característica da escola, né? Que é de envolver todo mundo, né? É isso aí. Olha, muito bacana. Muito legal. Gente, adoramos a participação de vocês. Foi incrível, adoramos conhecer a marca e ouvir toda a construção. E ouvir toda essa construção. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Foi um prazerzão, muito, adorei. Muito bom. Obrigada, gurias. Obrigado, gente. Agradecemos. Isso aí, daqui a 15 dias, no episódio 10 do Pod Projeto, a gente vai falar sobre as habilidades necessárias para a vida, a importância da educação infantil. Te inscreve lá no canal do YouTube da Projeto, ativa as notificações, segue a Projeto no Instagram, @Escola Projeto, e nos segue também no @Quase Sem Pauta. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau. Até logo. Tchau. Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.